Oi, sou Paulo Marchetti e estou de volta com mais um vídeo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou fazer uma análise de um programa que eu ajudei a desenvolver, fiz o piloto e fiz a direção da primeira temporada, que é o programa Urbano, que essa primeira temporada foi de 2007 para 2008, no canal Multishow da Globosat. Apresentação da Renata Simões. Esse programa é um programa eu escolhi não só porque está dentro do meu canal, dentro do meu portfólio, do meu acervo, mas também porque foi um programa vanguarda para a época. Ele tem uma linguagem que mistura essa coisa de documentário com reality show e alguns pontos que depois, anos depois, veio algumas coisas que aconteceram no programa, que, por exemplo, uma delas é a reunião de pauta remota, que é o princípio do programa, chama pessoas aleatórias, né? Nenhum, assim, grande... Não eram celebridades, nada. A gente chamava, convidava pessoas que tinham a ver com aquele universo. A produção ia atrás das ferramentas que a gente tinha na época e, e convidava essas pessoas. Então, tinha esse programa partia de uma reunião remota, que ficou absolutamente comum a partir da pandemia, 2020, 2021, mas a gente fazia isso em 2007. Era complicado porque a internet não era tão desenvolvida, não que hoje seja uma maravilha a internet brasileira, de uma forma geral, mas comparando 2025 com 2008, é evidente que a gente tinha alguns problemas, certas gravações demoravam um pouco, mas a gente trouxe, enfim, essa linguagem de vanguarda de fazer a reunião de pauta com pessoas de locais diferentes do mundo e, a partir dessa reunião de pauta, sair para a rua para exatamente desenvolver as ideias que foram discutidas. Programa de meia hora de grade, que significa de 22 a 24 minutos de produção, dependendo da emissora, 3 blocos de 8 minutos, não necessariamente 8 minutos cada bloco, mas a média é essa. Então, era uma externa por bloco, cada programa tinha, então, 3 externas, e, e essa reunião de pauta, ela permeava o programa inteiro, e a cada bloco se discutia exatamente a questão que a gente ia averiguar. É um programa puro jornalismo, como eu trago em todos os exemplos e em todos os vídeos que eu falo. Mais uma vez aqui, né, mostrando que o jornalismo está presente, e que o jornalismo de entretenimento não significa pegar a notícia e pintar ela de palhaço, sabe? Com luzinhas coloridas, não é isso. Entretenimento informativo é uma coisa séria, tanto quanto o jornalismo, uma notícia factual, seja de geopolítica, economia, política, comportamento, essas, geralmente essas matérias, essas manchetes que abrem os jornais e telejornais. O entretenimento informativo também é levado a sério porque não se pode brincar, como qualquer outro jornalista sabe, não se pode brincar com a verdade, a não ser que essa verdade seja usada dentro de um projeto de ficção, como eu já expliquei, mas mesmo assim existe uma pesquisa. Isso aí já falei no vídeo que eu explico o que é o jornalismo de entretenimento e de outros exemplos em outros vídeos, escrita criativa, tudo. Mas então esse programa ele é puramente jornalístico, só que de uma forma nessa roupagem de entretenimento. Mas dentro da equipe de produção, dentro da equipe de criação e dentro da equipe de pós-produção, tinha jornalista, né, envolvido nessas três equipes, nessas 3 funções dentro do programa. Não só o urbano, mas, como eu já falei, em tantos outros
programa de televisão, seja ele programa de celebridade, seja ele um reality show, todos eles têm jornalista envolvido na equipe do projeto. Então eu vou... Aí o que aconteceu? O Multishow me chamou em 2007 para fazer esse programa, primeiro para ver se era a possibilidade de desenvolver o projeto, porque eles tinham algumas ideias, como essa, por exemplo, de fazer reunião remota, com o sinal da internet ainda mais ou menos. Foi alugada um loft na Vila Madalena, em São Paulo, que tinha uma varanda enorme, grande, que eu gravava muito na varanda para poder mostrar São Paulo, mostrar as luzes quando era à noite. Enfim, a ideia do Multishow, a ideia da Globosat era colocar um pouco de São Paulo dentro da grade de programação, porque, evidentemente, a Globo é carioca, então tem muito Rio de Janeiro, tanto na programação de TV aberta quanto na TV fechada. Então, a proposta do Multishow era isso, era colocar um pouco de São Paulo na grade de programação. Não tinha estúdio, eram só externas. A gente fazia essa reunião de pauta, já era uma externa nesse loft, e de lá a gente ia para a rua. A gente estava sempre na van, sempre no carro, e essa era a proposta. E aí eu vim com algumas ideias de deixar ele mais documental, de captar Na hora que a gente saía para a rua, dependendo da ocasião, já ficava gravando. Eu gravava na van, eu gravava bastidor, eu gravava a movimentação toda. Era um programa muito dinâmico. Eu vou dividir aqui a tela, eu vou dar um play, vou deixar ele... Eu vou pulando, vou fazer uma análise mesmo, para mostrar o que foi feito parte por parte. A gente costumava, por exemplo, o que acontecia? A equipe era dividida, a equipe de São Paulo, eu, a Renata, mais 3 produtores e estagiário. Gustavo, Débora, Joana e mais uma estagiária. 6 pessoas. E no Rio tinha a equipe de edição, tinha o roteirista, e era isso. Então a gente fazia as reuniões de pauta, a gente fazia com a roteirista por telefone, a gente levantava os temas, anotava esses temas, às vezes um pouco mais desenvolvido, outros que a gente queria desenvolver um pouco mais. E esse programa que eu vou dar um play agora aqui, ele fala sobre futuro, que é exatamente o futuro, aquele futuro que todo mundo imaginava, dos carros voadores, do, da, da roupa, da comida que vem pronta da máquina, dos robôs trabalhando em casa, bem esse hotel na Lua, todos esses temas assim clichês, assim, todas essas coisas que todo mundo levanta ou levantava quando estávamos nos anos 60, 70, 80 e falava, como que vai ser os anos 2000? A gente brincou com isso. Então a gente sempre botava um cold open, que é algum vídeo para começar o programa a respeito com um tema do programa. No caso, a gente botou o De Volta para o Futuro. Aquela vinheta de abertura que passou, com as imagens de São Paulo, isso aí foi um dia que a gente saiu, a produção pediu autorização para o metrô e também, acho que para o Parque do Ibirapuera, e a gente saiu por São Paulo, sem áudio, só com câmera, e a gente foi fazer imagens aleatórias da Renata, no metrô, saindo, escada, elevador. A gente foi para alguns pontos bastante conhecidos, Avenida Paulista, o bairro da Liberdade, enfim, o próprio Ibirapuera. A gente foi para esses locais e fizemos, assim, um monte de imagens. A gente saiu, sei lá, da Globosat 10 da manhã e voltamos 4 da tarde. Passamos realmente o dia brincando com isso, sem muito... Claro que a gente tinha algumas ideias, um espelho anotado de alguns pontos e algumas coisas, algumas brincadeiras para fazer, mas de acordo com o que a gente andava pela cidade, eu ia gravando, tanto que também gravei caminho, você viu aí a Paulista, carro, trânsito, tanto que o programa urbano. Aí a Renata já está no loft, que é a locação do programa, e essa cabeça é uma cabeça inicial, ela está exatamente falando do tema, o que vai acontecer.
E a gente gravava, eu gravava em todos os lugares aí do loft, na varanda, como eu falei no começo, mas eu também gravava, tinha uma cozinha americana com um balcão, tinha um ambiente que era uma salinha de estar, uma sala uma sala de jantar, perdão, e aí eu gravava em todos os lugares do loft, cada semana eu escolhia um lugar. Esses são os participantes, a gente fazia isso, botava essa tela gráfica com uma rápida biografia, um rápido contexto de cada participante. E aí a reunião de pauta começava e a gente tinha algumas coisas anotadas, porque assim, a produção, a gente sentava e desenvolvia, vamos fazer um programa sobre o futuro, tá? Mas o que pode ter nesse programa sobre o futuro? Então a gente começou, a Casa do Futuro, a gente começou a falar, pô, o Hotel na Lua, enfim, poder viajar, pagar passagem e passar uma temporada na Lua, essas coisas, né? O carro voador, outros dispositivos do futuro. Então, ó, tá vendo? Essa configuração hoje é normal, 4 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, por causa do Zoom, por causa do Meet e de outros programas, aplicativos que permitem esse tipo de reunião. Mas isso era gravado independente, cada um era gravado independente, era gravado direto no servidor da Globo, no Rio de Janeiro. Então era complicado, não era fácil não fazer essa brincadeira aí, mas a gente conseguiu. E a partir do momento que a gente fazia a reunião, que já vinha uma ideia, a gente pegava e ia para a rua. Uma coisa que era que também tinha dentro dessa linguagem era a espontaneidade. Eu não eu gosto de trabalhar sempre no take um. Se tiver que refazer, eu tento evitar, enfim, refazer. Eu gosto das coisas espontâneas. Então, quando a gente saía para as externas, eu costumava, por exemplo, esse momento, a Renata saiu da van, foi receber o primeiro convidado para essa primeira externa, que a gente foi na USP, no laboratório de física da USP. Então, eu já fiz essa cabeça, ela já está com o microfone ali, ela já entra em quadro, chama, interfona para o rapaz. Eu já combinei com o operador de áudio, falei, olha, o rapaz vai descer e tal, eles vão se cumprimentar e tudo, ele não vai falar nada. Depois a gente para, você põe o microfone nele. Então, esse momento, eu deixava um momento espontâneo, tudo, e aí depois a gente parava a gravação, botava o microfone nele para ele poder falar tudo, tanto que, ó, tá vendo? Eles já entraram e já cortei para a USP. Às vezes, eu mostrava o caminho, tinha episódio, por exemplo, que o convidado, a parte gráfica, tá vendo? Também a mesma coisa, a linguagem gráfica, a linguagem visual, a mesma do início do programa. Tinha pauta, por exemplo, que o convidado, participante da pauta, falava: não, eu vou de carro, da minha casa eu vou lá, a gente se encontra lá, mas eu falava: não, então vamos fazer a Renata aí de carro com ele. Então a gente ia até a casa do cara, eu botava uma microfone, a microcâmera, a gente trabalhava com uma microcâmera que ficava na Renata, e eu botava no carro, eu trabalhava com ela solta também, pegando a Renata e o cara dirigindo, a pessoa dirigindo, eu ia com a equipe, com a câmera na van, então fazia algumas imagens externas do carro, no caminho e tal, né, trânsito, enfim, a cidade, e eles dentro do carro já conversando. Então, eu deixava isso correr, era um material que eu usava e exatamente nessa linguagem documental, nessa linguagem de reality show. Quando eu podia, eu deixava a câmera longe. Quando o áudio permitia, quando eu trabalhava só com uma lapela e o lugar permitia, por exemplo, a Renata andava na calçada com o convidado de um lado da calçada e a equipe eu botava do outro. A gente andava, então, assim, ela ia conversando e os carros passando, movimento, gente passando, tudo. E eu gostava de fazer essa linguagem. Mas tinham situações que eu precisava usar boom. E o boom não permite que você afaste muito a câmera, porque senão você vai pegar o operador do áudio, né, segurando o microfone boom e tal. Então, tinha esses limites. Mas eu gostava muito de trabalhar assim. Na hora que eu saía para a rua,
eu gravava o tempo inteiro. Então, o programa tinha esse dinamismo. Aí eles estão introduzindo o que eles vão fazer, ele fala um pouco, ele é jornalista, especializado em futuro, aí a gente botava umas referências no programa, agora eles estão indo para o laboratório, a microcâmera que ficava na Renata, a gente botava no corpo dela, e às vezes a gente cortava para essa microcâmera, e não era uma época que a microcâmera era bem desenvolvida, ela era uma caixinha, ela tinha um peso, então ela interferia no figurino da Renata, e nessa ocasião aí deu para colocar no corpo, porque a ideia era realmente essa, ela sempre ter uma microcâmera. Então a Renata tinha um lapela com o receptor do lapela, a microcâmera, a microcâmera com cabo também e receptor, ela andava com tudo isso. Antes de a gente começar a gravar, eu saí para fazer um teste de áudio e de vídeo com esses equipamentos todos. Aí, depois de feito esse teste, a gente fez o piloto para valer. Eu não lembro se o piloto foi para o ar, mas era um piloto valendo. Tudo para ver como que a Renata ia se movimentar, ia se comportar com esse equipamento todo no corpo. E também para ver a questão do figurino, essas coisas, ela sentada, ela em pé, ela caminhando, nessas situações todas que ia acontecer no programa, como essa ocasião, tá vendo? Eles saíram e eu pegava mesmo, eles fizeram a entrevista na USP, foram caminhando até o laboratório, eu peguei essa caminhada e eu pegava assim, entregava o material bruto. O programa não era editado em São Paulo, a gente fazia toda a captação e ia e o material bruto ia para o Rio, e a roteirista no Rio assistia tudo e fazia, sei lá, eu gravava uma média de 4, 5 horas de material bruto no programa, contando tudo, as externas, as cabeças, a reunião de pauta, contando tudo, era mais ou menos isso, 4, 5 horas que a roteirista tinha que transformar em 22 minutos. Imagina o poder de síntese. É claro que a reunião de pauta ela é muito importante e o desenvolvimento da pauta é muito importante para ajudar nesse corte, para ajudar nesse texto, porque a gente definia muito bem o que a gente queria e já sabia. A gente fazia reunião de pauta e assim as ideias surgiam na reunião e a gente corria no dia seguinte a gente corria atrás da ideia, então vamos ver uma matéria sobre isso, sobre aquilo. Algumas coisas a gente já começava a produzir porque a gente sabia que ia acontecer. Por exemplo, vamos falar de planetas e estrelas e tudo, obviamente a gente ia para algum planetário. Então, antes de fazer a reunião de pauta, a gente já começava a produzir o planetário, ou, enfim, produzir o que precisava produzir, que a gente sabia que ia acontecer, nem que seja com autorização. A gente foi uma vez para a CET ver toda a engenharia de trânsito de São Paulo, então era complicado. E assim, nesse caso que a gente está no laboratório de física, ela está mostrando, por exemplo, os carros voadores, como que eles funcionam. Os testes que eles já estavam fazendo em 2008. E aí é isso, é take 1, a câmera. Aí tem situações que não dá para falar, vamos fazer de novo, tal. Isso aí logo no começo, tá vendo? Eu deixava todos eles mais ou menos agrupados no campo de captação da câmera, mas era uma coisa muito espontânea, muito realmente documental, essa linguagem mais espontânea, mais de reality show, vamos dizer assim. E era isso que eu gostava. Então a roteirista ela recebia ela recebia um material bruto gigante. Então, o que acontecia nesse programa, que acontece em reality show, em documentário, para ver como outra similaridade desses projetos, é que no urbano a gente não tinha um roteiro determinado do que a gente ia fazer, a gente tinha um espelho, um guia, eu já falei sobre isso, que é assim, vamos para o laboratório de física da USP, a gente vai conversar com o professor tal, a gente vai, junto com a gente vai estar o jornalista tal, que é especializado em tal área, e no laboratório, perdão, vai ter uma galera também, uns alunos, que eles vão fazer algumas demonstrações. Então, tudo isso aí está bem definido dentro não só
do tema do programa, mas para cada pauta que a gente ia, ela estava muito bem determinada o que a gente precisava fazer, então isso ajudava muito na hora de editar o texto para montar o programa. E era essa loucura de câmera se movimentando o tempo inteiro, dentro da van, no carro das pessoas, andando, caminhando, era a cabeça, era essa conversa toda aí, por exemplo, a gente ficou aí dentro desse laboratório, eu vou chutar 1 hora, então pô, teve que pegar todo o material bruto de 1 hora, fora os 15 minutos de conversa que a gente teve inicial ali na USP. Então, tudo isso aí tem que ter o roteirista, tinha paciência de montar, e aí sim fazia o roteiro de um roteiro de pós-produção, um roteiro de edição, e com ele sentava na ilha e montava o programa, com toda a parte gráfica do programa também feita no Rio, e assim ia o programa. Nesse primeiro bloco, então, a gente foi para para essa, para esse laboratório, mostrou um monte de coisa, o carro voador, falou sobre outras possibilidades, referências de filmes, por exemplo, como essa, que a gente tinha uma microcâmera na Renata, é, que ele põe essa folha e aí a gente mostra a referência do Exterminador do Futuro. Então a gente também sempre brincava com esse tipo de coisa, a música, a banda, o filme. E a gente passou aí uma tarde, esse primeiro bloco foi isso. E a reunião sempre permeando, como eu falei, o programa. Antes de começar as gravações dessa reunião, eu sentava com cada um deles, como a Renata, exatamente no computador que a Renata usava, para a gente ver como que estava a luz, o enquadramento, coisa que a gente faz hoje, que é super normal. E a gente precisava ter uma qualidade mínima para botar isso no ar na televisão, né, no Multishow. Então, a produção, quando entrava em contato, já achava essas pessoas. Isso é uma época, é importante dizer, que o programa, que o computador era a época de Orkut, era a época do computador desktop, das LAN house, era a época ainda de torpedo, o smartphone ainda, acho que já existia no mercado, mas ainda nem todo mundo tinha, não tinha muita coisa desenvolvida para o smartphone. 2007, 2008, acho que nem tinha, né? Não lembro, estou meio perdido agora com essa época, e na minha dissertação eu falo sobre isso, inclusive. Mas agora não me lembro. Mas, enfim, era isso, era SMS, sala de bate-papo, no UOL em outros, no Terra, né? Muita sala de bate-papo e, e Orkut, direto, ICQ. Então, era essa época mesmo de computador desktop, e a gente estava no meio de uma revolução tecnológica e a gente queria usar tudo isso dentro do urbano. Por isso que ele é um programa, ele poderia ser um programa de hoje, 2025, facilmente. As vinhetas, tá vendo? Como eu falei, a gente foi para São Paulo, estou esperando entrar a próxima vinheta, a Renata. Eu parava, deixava a câmera no tripé, fazia deixava rodar, correndo, carro para no farol, entra, ônibus passando, essa coisa do hora do almoço na Paulista, que é uma loucura, cheio de gente atravessando a rua. A gente fazia esse tipo de coisa. A Renata está no loft, tá vendo? Lá atrás ela tem a varanda, ela está numa mesinha de centro. Esse loft ele foi alugado, ele já estava em processo de aluguel quando eu entrei no projeto. Fui lá visitar esse loft, eu fiz visita técnica com o pessoal da técnica para ver não só sinal de internet, mas para já ver alguns posicionamentos de câmera, locais que dava para gravar, fora a varanda, que era o principal local que a gente gravava, mas ver todas as possibilidades dentro da casa e até realmente fechar contrato e alugar. Era um loft, uma pessoa morava nesse loft e a gente gravava acho que toda quinta-feira. E
e a gente entrava no loft, sei lá, 2 da tarde, 3 da tarde, e ficava e gravava, não lembro até que hora, a gente ficava até as 8, 9. Então, nesse dia, essa pessoa ficava fora, dormia fora, a gente usava o loft e fizemos apesar de ser Globo, a gente não tinha, a gente teve que contratar a internet, tal, a melhor internet da época, da própria Globo, né, da NET. E mesmo assim, a gente apanhava muito por causa da época, né? Era engraçado porque às vezes acontecia da gente de ter um convidado que estava exatamente na Vila Madalena, no bairro onde a gente gravava, e o sinal era péssimo. E na mesma reunião tinha uma pessoa que estava em Tóquio e parecia um cinema, e ela se movimentava e não acontecia nada. Era uma coisa muito engraçada durante o programa. Nessa pauta aí, a gente falou de Casa do Futuro. Então a gente foi para uma. A produção tentou achar uma casa com esses dispositivos futuristas, que hoje já são mais comuns nas casas, aquela coisa de acender a luz da casa antes de você chegar, de apertar o botão e a persiana abrir e fechar, um monte de coisa que hoje já existe e outras que ainda estão em desenvolvimento. Tentamos achar uma casa, não achamos, não lembro, e se achou, acho que, enfim, não deu para gravar. Então, a gente foi para uma loja, a gente achou uma loja que tinha esses ambientes já decorados, com todos esses dispositivos, combinamos com o dono da loja, então a gente foi até lá e foi mostrar todas esses botões da Renata já entrando no local, tá vendo? Eu já saía da van, gravando, e a linguagem, a direção era essa mesmo, entendeu? Vamos que vamos. Se tiver que voltar, depois a gente volta, não tem problema, mas olha, tudo take um, sabe? Ela entra, senta, já mexe no botão, a câmera tá ali. Nessa situação, a microcâmera não está na Renata. E aí o que acontecia era, nesse momento, ou eu, ou o técnico que me acompanhava, o técnico da microcâmera, um de nós dois, a gente operava, segurava. Eu estou fazendo assim porque era um quadradinho, né? A gente segurava a câmera, olha, ó, tá vendo? A gente ficava ali ao lado e fazia uma segunda câmera, uma câmera de apoio, porque aí, em questão, aí não fazia sentido a Renata estar com a microcâmera no corpo. Então a gente foi, conversou com um cara, essas entrevistas também era tudo take um, tudo, tudo muito natural. Essas reuniões de pauta também, como eu falei, a Renata ia para essa reunião com a pauta que a gente fazia, nós da Globosat, nós do programa, da produção do Urbano, e ela ia com essa pauta. Algumas coisas a gente falava, olha, o, o rapaz aí, o Caio, esse rapaz aí que está falando, provavelmente a gente foi no laboratório da USP, porque ele deve ter falado, vai no laboratório de física da USP, ele é físico. Então, isso aconteceu. E algumas outras a gente falava, olha, a gente descobriu uma casa do futuro, o que vocês acham da gente ir lá? Tal. Aí eles falavam, não, tal, aí desenvolvia todo um assunto. E nessas reuniões eram legais porque, assim, a gente falou com gente que morava em Nova York, como eu falei, em Tóquio, em Amsterdã, em Los Angeles, na Argentina, em Buenos Aires, na Cidade do México. A gente falou com gente do mundo inteiro, com gente de Pernambuco, com gente do Mato Grosso, com gente de Manaus. Era uma mistura e era uma missão muito grande da produção, em procurar essas pessoas. E a gente tinha, nessa época, como eu falei, o Orkut ajudava muito, porque tinham as páginas. Então, dependendo do tema do programa, a gente procurava isso dentro do Orkut, conversando com as pessoas. Era uma produção muito mais humanizada, que você ia falando de boca em boca com os amigos, com os contatos que você tinha, mas o Orkut já ajudava nisso. Então você achava uma página sobre o tema, sei lá, por exemplo, futuro, casa do futuro e tal, você achava ali arquitetos, essas coisas, e era mais fácil de produzir. Então a gente foi para essa loja, a Renata mostrou todo esse tema de e esse é o terceiro bloco, já como eu falei, 3 blocos de 8 minutos. E era isso: câmera no ombro, movimento, trânsito, gente, microcâmera, áudio, lapela, áudio boom. E a gente
deixava ele correr solto para exatamente trazer espontaneidade, trazer realmente essa, como eu falei, a linguagem documental dentro da captação, e essa foi a direção que eu dei, pelo menos para essa primeira temporada que começou em 2007, foi até 2007, 2008, primeira temporada. Foi, acho que o programa durou 2 temporadas e mais uma temporada 2008, 2009 que eu já não estava. Tinha esse momento, outra coisa legal que a gente fazia era a entrevista, a gente achava, a produção também achava um especialista sobre o tema do programa, a gente ia ao especialista fazer uma entrevista com ele, e para isso, a gente já era uma entrevista minha, off-câmera, a Renata não ia, e a gente, para fazer isso, que ele está num fundo croma, então a gente desenvolveu exatamente, tem os rebatedores de luz usados em externa, que são umas pizzas grandes, assim, a gente pegou, fez um rebatedor desse, só que com um pano de chroma key, um pano verde, que a gente usava nas externas, a gente botava junto com o equipamento de externa, e a gente ia entrevistar essa pessoa, seja na casa dela, enfim, no escritório dela, na faculdade, no trabalho, enfim. A gente montava esse chroma key, botava 2 tripés, 2 garras, ele era bem limitado, tinha que fazer uma iluminação legal, a gente levava um pouco mais de luz, obviamente, para iluminar legal o chroma key, para poder ter o recorte necessário para finalização, para edição. E a gente fazia isso, tanto que o plano era sempre fechadinho, tá vendo? Porque eu não tinha muito recuo. Se eu abrisse o plano, ia acusar, porque essa essa pizza, vamos dizer, ela não era tão grande assim, ela era uma pizza como do tamanho do rebatedor. Então não dava para eu fazer um enquadramento muito aberto. E eu trabalhava sempre, em falar em enquadramento aberto, eu trabalhava sempre com os planos abertos. Como eu mostrei, deixa eu ver, tem a reunião. Aqui a gente está em sala de aula. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para mostrar. Ó. Aqui você vê que o tempo inteiro a Renata está em plano aberto, está sempre, porque não dava para fechar. Ok, beleza, fechou aí só para mostrar o botão, tudo, mas era sempre plano aberto porque era movimento. Então, como ela ia andar, ia atravessar a rua, ia conversar, a câmera ia caminhar também. Se você fecha o plano, deixa o plano fechado e vai caminhar, ela treme muito mais. Se você deixa o plano aberto e caminha, ela treme menos. Então, em várias ocasiões, eu trabalhava sempre com o plano aberto, porque era a linguagem, era a forma como eu precisava trabalhar para não ter problema com a imagem, evidentemente. Assim como para fazer o recorte aí do chroma key, tinha que ter esse cuidado, porque não dava para colocar, não dava para colocar, se não desse certo na edição, o recorte do chroma key, aí ia ser jogada a entrevista fora, ou eu ia ter que fazer de novo, ia marcar mais uma externa para voltar, para fazer a entrevista de novo. Aqui a gente falou de sala de aula do futuro, como seria uma sala de aula. Aqui já mudou um pouco a configuração da reunião, mas é a configuração que acontece hoje, tá vendo? Uma em cima, três quadradinhos embaixo. O próprio Zoom, o Meet, nos dá essas possibilidades de como a gente quer organizar as pessoas que estão na reunião. E em 2008 já fazia isso. A gente está numa sala de aula, a produção achou uma escola no bairro do Morumbi, que em 2008 já trabalhava com material digital. Tinha gente que, nessa turma aí, por exemplo, que a gente foi, tinha gente que não tinha nem caderno, não tinha nada. Então, se produziu, para produzir assim, era RG de todo mundo, como a gente entrou na escola, RG e documento de todo mundo que ia entrar, lá, o operador de câmera, a placa do carro, da van que ia, para a gente poder ir. A gente foi num horário de aula, não dava para fazer muito estardalhaço, já foi tudo produzido. Ó, vamos conversar com a professora tal, a aula vai ser aula de matemática, e
tudo isso já foi, como eu falei, as pautas eram muito bem detalhadas para a gente não perder tempo também nessas externas, poder fazer é, as gravações, as captações de forma bem objetiva. Então a gente chegou aí, sabia que ia falar com a professora, a gente sabia que ia falar com um grupo de alunos, esse grupo de alunos quem determinou foram eles mesmos. Então a gente, mais uma vez, a microcâmera não está, né, Renata? Eu usei a microcâmera como apoio, como uma segunda câmera. Tá vendo? Vaza a equipe, não tem problema. Essa era a linguagem do programa. E assim, a gente tinha, obviamente, que pegar autorização de todo mundo, inclusive aí mostra o cinegrafista, ele também, mesmo a gente, os funcionários, a gente tinha, se a gente aparecia, a gente tinha que assinar o termo. Teve um programa, curioso isso, em relação à produção, teve um programa que, eu não lembro o tema, mas que a gente foi fazer, entrevistar motoristas numa esquina bastante movimentada em São Paulo, da Avenida Rebouças com a Avenida Brasil, que é uma esquina de carro, ônibus, enfim, moto, caminhão, são pistas largas, e tanto o semáforo da Rebouças quanto da Avenida Brasil é um pouco mais demorado, 5 minutos e tal. Então a gente foi para lá, a gente queria pegar, não lembro, o depoimento rápido dos motoristas enquanto o semáforo estava vermelho, e a gente não tinha como entregar o papel para a pessoa botar lá a data, colocar o RG, CPF, assinar o nome, né? Não ia dar tempo. Então, eu fui ao departamento jurídico, a gente já levantou isso na reunião de pauta, vamos precisar ir ao departamento jurídico, a produção foi atrás para ver como que a gente podia pegar essa autorização. Então, sob ordem desse departamento, dos advogados, a pessoa que deu o depoimento para a gente, ela tinha que olhar direto para a câmera e falar: eu, fulano de tal, autorizo o uso da minha imagem para o programa X do Multishow. Não é o modo certo, mas é uma garantia. Então a gente fazia isso, tinha todo esse cuidado de produção também, enfim, era necessário. A microcâmera da Renata, por exemplo, nos ajudava em algumas situações que ela entrava em alguma loja que a gente não podia entrar, não tinha autorização, nem que a gente, ou que assim não estava na pauta, mas como a gente estava andando no meio do comércio, de forma espontânea eles resolviam entrar numa loja. Na hora a gente tentava falar com o gerente e tal, pode, mas às vezes não dava, não tinha autorização. A Renata entrava com a microcâmera, eu deixava a câmera principal gravando também, porque o áudio entrava na câmera principal, então eu não podia desligá-la. E assim, a conversa que tinha lá dentro, obviamente eu não ia mostrar o local, porque eu não tinha autorização para mostrá-lo. Mas a conversa que ela tinha dentro da loja, com o convidado, enfim, podia usar, podia servir para uma locução ou para alguma informação gráfica, tudo. Então, esses momentos também eu deixava a gravação rolar tranquilamente. Tudo muito, como eu falei, tudo muito espontâneo. Aí a gente mostrou toda essa. Isso é engraçado porque nessa época já essa matéria que a professora também estava apagando o quadro, isso tudo já é bastante normal em muitas escolas privadas, muitas escolas particulares. E essa matéria, por exemplo, o aluno voltava para casa, ligava o computador, entrava no site da escola e baixava em PDF ou em Word o, todo esse a disciplina do dia, né, a matéria do dia, e já com os exercícios, tudo para fazer. Então foi isso que a gente foi mostrar, com essa captação, como eu falei também, solta, espontânea, como eu falei, nenhuma dessas entrevistas a gente fazia um take 2, só se tivesse problema técnico, obviamente. E, e é isso. Isso aí é a cabeça já de encerramento, como eu falei, ó, no Loft. Eu sempre gravava a reunião, tinha a câmera do computador, que ela usava para reunião mesmo. A gente deixava essa câmera principal, a gente deixava ela também posicionada como se fosse uma câmera de computador para poder usar. E essas cabeças, perdão, e essas cabeças que a gente fazia, ou de passagem, ou de início
e encerramento de programa, fazia com a câmera principal e fazia desse jeito, ela no loft, tá vendo? A gente usava muito aquela mesa branca ali para gravar, as luzes de São Paulo no fundo, exatamente como a gente pensou na hora de elaborar o programa. Então é isso, ela fazia esse encerramento e uma conclusão de todas as externas que a gente fazia, enfim, com conclusão da reunião de pauta. E a minha intenção de trazer esse programa é exatamente para mostrar essa linguagem documental de vanguarda que foi esse programa urbano, e para mostrar o tanto de jornalismo, ele escorre jornalismo esse programa, né? Apesar de ser dentro da área de entretenimento, é um exemplo muito claro, muito concreto dessa simbiose do jornalismo com o entretenimento. A produção foi atrás dos personagens, levantamento de pauta, esse poder de síntese absurdo para se diminuir 5 horas de material em 22 minutos. É esse tipo de coisa que o jornalista tem que fazer, e quem também, né, trabalha com rádio, TV e internet, a pessoa formada em rádio, TV e internet também trabalha com isso, as ferramentas são as mesmas, e o Urbano é um exemplo muito, muito claro dessa mistura. E é um programa que, falando de 15, 16, 17, de 18 anos atrás, 2007, 2008, e ele poderia ser muito bem o programa de hoje, tranquilamente podia ser um programa de hoje, e podia ser até mais desenvolvido, porque hoje em dia daria para falar para uma dessas pessoas, ah, esteja ela no Rio, em Porto Alegre ou em Tóquio, para falar assim: então pega o seu smartphone e faz uma matéria para a gente aí, que a gente vai fazer uma matéria aqui. Então dá para desenvolver até mais essas pautas e esse material. Mas é um programa documental, dá para falar assim, um programa documental. Ele era semanal, uma espécie de reality show, querendo ou não. A gente fez programa sobre 24 horas, mostrou São Paulo, o que tem, até, enfim, oficina mecânica. E a gente tinha um programa investigativo, a gente investigava todas essas pautas levantadas. Então, espero que, enfim, esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma na questão de produção, ou na questão de direção ou pós-produção. E aguardo você no próximo vídeo. Agradeço mais uma vez a companhia e um abraço.